Não, se for uma coincidência, é uma senhora coincidência. Se for não, né? Tudo indica. Mas é uma senhora coincidência que no momento em que levava uma arma atribuída a Jair Bolsonaro, o sargento tenha sido parado por uma blitz da Polícia Militar do DF e tenha relatado que a arma era do ex-presidente. Como eu gosto de dizer, coincidências não existem, pero que lasai, né, Fabiola? Agora, você mesma lembrou aqui, enquanto a gente via essa notícia desenrolar, o pai, Jair Bolsonaro, tentou fundir a tornozeleira, depois foi preso por causa disso, agora é flagrado supostamente com uma arma, estando preso, o que é veementemente proibido, até no bom senso, não faz nenhum sentido, né, que um preso tenha uma arma desse calibre. E aí, assim, a situação política da família vai ficando cada vez mais complicada, porque judicialmente está dado o rolo que isso tudo significa, politicamente vai ficando muito complicado. Eduardo Bolsonaro, às vias de um julgamento em que não há muita dúvida quanto à sua condenação. O caso Dark Horse ainda nem bem esfriou, já tem um novo elemento desse roteiro cinematográfico do pai tendo uma arma na prisão, né? E o Flávio Bolsonaro anunciando hoje, agora, nesse instante, que vai fazer um tour pelas redações do país inteiro para conversar com CEOs e diretores de grandes veículos de imprensa brasileiros, o quê? Tentando fazer algum tipo de vacina para tanto escândalo e para tanta polêmica envolvendo esse sobrenome. Nossa, eu estou ainda impressionada com essa notícia e muita gente falando sobre a questão da coincidência, né? Concordando com a Thaís. Mas, Sakamoto, a gravidade, né? Caso isso venha a ser confirmado, o segurança que passou por essa blitz foi alvo de uma blitz lá no Distrito Federal e que estava levando meio que escondido essa arma que, segundo ele, é de Bolsonaro. Agora, o próprio jurista aqui conosco disse que é preciso comprovar, mas se ele disse isso, né, o próprio segurança dele... Olha, se caso o registro da arma esteja mesmo no nome do presidente Jair Messias Bolsonaro, né, a história ela é um ultraje. Na verdade, é o clã Bolsonaro chamando a população brasileira de idiota, chamando as instituições de idiota, dizendo que a lei não vale para os bolsonaros. Na verdade, tudo que está acontecendo nos últimos tempos passa a imagem mesmo que a lei não vale para os bolsonaros. Lá dos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro faz o quê? Incita um governo estrangeiro numa grande traição contra o Brasil. Depois você tem o quê? O senador Flávio Bolsonaro envolvido num escândalo já de que pediu dezenas de milhões de reais para o principal bandido do país. Para quê? Para, em tese, bancar um filme sobre a vida do pai dele, que já seria um desbunde absurdo, porque aquele dinheiro é dinheiro, em parte, vindo de roubalheira em cima de previdência, em cima de aposentadoria de gari, de professor, de enfermeiro, de policial do Rio de Janeiro, do Amapá e tudo aí vai. Isso se não houve desvio para financiar a conspiração. Né? Você teve o próprio Bolsonaro condenado por tentativa de golpe. Né? O Bolsonaro tem problemas com equipamentos, inclusive. Primeiro ele botou no micro-ondas a tornozeleira, né? Com ferro de solda lá, tentou derreter. Agora você tem o outro equipamento, o revólver também. Ele não se dá bem com equipamentos. Ele acaba, na verdade, botando os pés pelas mãos nas duas situações. Só que o fato é que tudo isso, comprovada que essa arma era do Bolsonaro, no momento em que a justiça tinha autorizado ele ir para casa, não para consertar a arma, mas para consertar a saúde, no momento que isso acontece, o Bolsonaro faz isso, ele passa aqui a imagem. Para que o Bolsonaro quer estar com a arma funcionando em casa? Pelo mesmo motivo que tentou derreter a tornozeleira lá atrás? Essa é a pergunta lógica que se faz. Não está se fazendo aqui, mas é a pergunta lógica que se faz. Para que ele quer uma arma consertada? Para ficar bonito? Para fazer teste de tiro no condomínio lá em Brasília? Para que ele quer estar armado? Para que ele quer uma arma funcionando? Então, essa explicação é fundamental. Se comprovar que a arma dele é basicamente o clã Bolsonaro novamente chamando de otário a população brasileira. Em que sentido? Em que sentido é o seguinte, olha, ele é condenado, tudo isso, mas sempre encontra um subterfúgio. A culpa é do sistema, a culpa é do STF, a culpa é da imprensa, a culpa é de Buda, a culpa é do horóscopo, a culpa é das forças do universo, a culpa é do El Ninho que vem forte. Tudo isso menos a culpa ser do quê? Ser dos envolvidos.
Então, acho que já passou da hora de responsabilização. Se o Zé da esquina é responsabilizado quando furta um pedaço de carne no mercado, inclusive no Brasil a responsabilização é bem maior porque essa pessoa acaba assassinada pelos seguranças do mercado, sendo que nem tem direito a um julgamento justo. Ou seja, se você pega uma parcela da população que é responsabilizada nos mínimos detalhes por tudo que ofende a lei, por que você tem um clã que não é responsabilizado, ou seja, pode até ser julgado, pode até ser condenado, mas não cumpre a pena, seja porque foge para os Estados Unidos, seja porque acaba indo para a prisão domiciliar e lá acaba fazendo as maiores trapalhadas. Bom, muita gente quer saber quais serão as consequências disso, caso venha realmente a ser confirmado que Bolsonaro mantinha uma arma com ele em casa, né? Para quem está conosco na TV, vamos ao intervalo, a gente segue, a gente está aqui com o Pedro Serrano, um jurista, para nos ajudar também a entender um pouco disso. Vai lá, UOL no YouTube. Professor, tem uma série de perguntas aqui, não sei se a gente pode ajudar aqui a nossa audiência. O Edivaldo diz o seguinte, ele vai alegar que a arma não estava com ele, né? Não estava na posse dele, não estava na casa dele, estava com o general. Isso pode ter alguma complicação para Bolsonaro? Quer dizer, ele pode alegar isso e realmente a arma foi apreendida no carro desse segurança dele. E aí ele vai dizer que não estava com ele. Essa pode ser uma justificativa? Ele pode se livrar ou não? Como é que você vê as consequências para Bolsonaro, ele que cumpre pena em casa, ter uma arma, mas o que ele vai justificar nesse momento? Eu estava pensando aqui, assim, vamos dizer, em eventuais discursos de defesa, né? Eu tendo a achar que se a arma tiver em nome do Bolsonaro, ele vai começar a ter alguma complicação, porque a alegação do sargento é de que ele foi levar para consertar a arma do Bolsonaro. Ora, isso tem um certo pressuposto aí, portanto, que quem estava na posse era o Bolsonaro, a arma estava quebrada e ele mandou ela consertar, né? Ele pode, obviamente, sempre é possível construir discursos de defesa. Ele transferiu, ele fala, não, eu não estava na posse da arma, eu transferi a posse da arma para minha segurança. Mas aí, posse de arma não é uma festa. Qualquer policial, quando pega uma arma para usar, mesmo quando ele pega vamos dizer, do depósito público de armamentos, ele assina uma guia em que fica registrado que ele está sobre a posse da arma, né? A mesma coisa no Exército, né? Um particular, quando possui uma arma, mesmo quando ele tem autorização legal para poder usar o porte, por exemplo, se é um promotor, se é um delegado, se a arma é privada dele, ele tem que ter o registro dessa arma no Exército, dependendo do calibre. Essa 9mm tem que ter registro no Exército e tem que ter o registro no órgão civil encarregado do controle de armas, aí, Polícia Federal, sei lá. Então, esse tipo de arma não é um bem móvel que você transfere a posse ou a propriedade por mera tradição, pela mera entrega. É preciso haver um registro. Então, se ele transferiu para a segurança dele, ele vai ter que demonstrar a transferência dessa arma, né? Caso esteja no nome dele. Então, por isso que eu falo que ele se complica se a arma tiver em nome dele. Se não tiver, a defesa é fácil. Eu não conheço essa arma, não sei que é. O sargento alegou isso aí, mas não é verdade. Então, eu acho que vai depender um pouco desse esclarecimento. Vamos aguardar um pouco para poder saber das consequências. Tem uns detalhes, né? Tem uns detalhes... Ô, Josias, só segura que a gente está voltando, 10 segundinhos aí para quem estava voltando. A gente está aqui explicando... É claro, essa notícia acabou de cair, a gente recebeu essa informação, até com o despacho de Alexandre de Moraes, que defesa de Bolsonaro tem 24 horas para explicar. Estamos de volta para quem estava conosco na TV, a gente tentando entender essa situação, né? Um segurança de Bolsonaro que foi pego numa blitz, carregando uma arma de Bolsonaro que estava sendo levada para conserto, segundo a declaração dele. Vai lá, Josias, a pergunta ao professor Pedro Serrano. Tem algumas circunstâncias, Pedro, que estão presentes nesse caso. O tal sargento, ele foi parado numa blitz da Lei Seca. E, de fato, o governo do Distrito Federal tinha anunciado que faria um número maior de blitz por conta do São João, queria dar umas incertas, né? E, pela notícia, ele foi parado numa dessas blitz da Lei Seca e ele estava dirigindo um carro oficial da Presidência da República. E no Brasil sabemos que um ex-presidente ele tem direito a
8 servidores. Ele escolhe e nós pagamos. Então, tem lá 4, pelo menos, são dedicados a essa atividade de segurança, 2 assessores e 2 motoristas. Aqui era o segurança, ele se declarou segurança, dirigindo um carro da Presidência da República, com uma arma que, em primeiro lugar, ele identificou como dele, e aí a polícia foi checar e verificou que não havia arma, aquela arma não estava em nome do sargento. E aí, então, ele declarou que era do Bolsonaro, como havia lá peças da arma e tal, ele disse que estava levando para consertar. Esse ambiente, carro da presidência, funcionário do staff do ex-presidente, isso complica, obviamente, né? Vamos ter que. O que é complexo nesse caso é assim: quando você fala em ex-presidente preso numa domiciliar, é óbvio que ele não pode possuir, muito menos portar arma de fogo, isso não há dúvida, me parece. Mas o problema é que ele tem direito à segurança, e os seus seguranças podem andar armados, né? Então é isso que complica um pouco. Então existem armas perto ali, vamos dizer, do ambiente, né? E se ele possui uma arma de fogo anteriormente à prisão, ele pode eventualmente ter cedido a posse dessa arma de fogo para o seu segurança, né? Só que a posse aí não pode ser, tem que ser documentado. Então tem que ver. E outra, essa arma, se tivesse no nome do Jair Bolsonaro, acho que já teria sido divulgado. Tem que ver isso também. Se não tiver no nome dele e ele não reconhecer que tinha a posse dessa arma, que era dono dessa arma, você não tem como imputar ele nada, né? Porque na realidade não é ele que foi pego portando essa arma. Então tem que ver, tem que tudo ver com um pouco de calma, Josias, ver como é que se desenrola isso. Vamos ver a justificativa da defesa, acho que tem que primeiro ouvir a defesa, né? E aí a gente vai tirando conclusões. O fato acabou de ocorrer, agora convenhamos que se é verdade que o presidente Bolsonaro possuía em casa uma arma de fogo, ele tem que ser preso, Outra sinceramente. discussão, né, Serrano, que Põe o sempre... médico do lado dele 24 horas lá, sei lá, mas o cara tem que ser preso, não dá para. Isso é de uma disfarçatez, é por isso que eu até prefiro ir com calma, porque eu acho tanta disfarçatez que eu até acho que prefiro ter uma boa fé de acreditar que tem algo que justifique aí, tem que ver. Porque é uma disfarçatez assim intensa. Você, para um preso, possuir arma de fogo. Mas a gente já sabe, né? Por isso que eu achei interessante a pergunta que foi feita aqui por um espectador, né, Serrano? Porque já outros episódios, eles tiram o corpo, né? Vão falar que é culpa do sargento, né? E que não, e é verdade, né? E eles vão alegar isso, porque a arma não foi pega na casa do Bolsonaro, né? Só que eles vão conseguir comprovar de que realmente ficava na casa do Bolsonaro, né? O problema, por isso que eu falo, tem que ver se está em nome dele ou não. Se a arma não tiver em nome dele e ele quiser jogar para cima do sargento, o sargento que me desculpe, mas eu acho que ele arrumou um problema para a vida dele, tendo servido Tem uma ao outra ex-presidente. questão, Serrano, eu não sei como é que funciona, até a gente está tentando levantar aqui, né? O Bolsonaro tinha porte e posse de armas, quantas armas ele tinha. Quando uma pessoa é detida e ela possui porte e posse de armas, isso não tem que ser entregue, porque essa informação, ela deveria ser uma informação, clara, ali no sistema nosso de justiça, de certa maneira, né? Um preso que tem porte, posse de armas, ele tem que entregar essas armas? Como é que funciona isso, você sabe? Olha, o cotidiano eu não sei, eu não sou especialista em processo penal. Eu sei no ponto de vista constitucional, não tem sentido alguém estar preso, seja em que condição for, se for prisão domiciliar ou prisão comum, seja independente de... Não tem sentido um preso possuir arma de fogo. Não tem sentido. Seja quem for esse preso, né? E isso não tem nenhum sentido constitucional, né? O Estado, ao aprisionar alguém, assume o controle sobre o corpo dessa pessoa. Aprisiona, retira a liberdade. Obviamente, se retira até a liberdade de ir e vir, quanto mais a possibilidade de possuir uma arma de fogo, que é uma concessão do Estado. Possuir arma de fogo não é direito de ninguém, é uma concessão que o Estado dá, né? Quando cumpridos certos requisitos. Então, realmente, não há justificativa. Eu acho que a justificativa que provavelmente ele vai querer construir é se a arma não tiver em nome dele, ele vai se tiver, ele vai falar que passou a transferir o uso e não estava na posse dessa arma, que quem estava na posse da arma era o segurança. Ele vai tentar construir algo assim, né? Ele não vai poder assumir que era possuidor de uma arma de fogo, me parece.
Tem um outro detalhe, né, Pedro? E aí é um detalhe mesmo, mas que volta sempre que há encrencas envolvendo ex-presidentes, né? Foi assim com Lula, quando passou lá uma temporada preso, foi assim com o Collor, quando sofreu impeachment, agora é o Bolsonaro, quer dizer, o sujeito está preso, condenado por tentativa de golpe. Faz sentido que o Estado pague 8 servidores? Ele está em prisão domiciliar. Para que segurança? Se ele não sai de casa, em tese ele está seguro, inclusive porque tem que haver vigilância para evitar que ele fuja, né? Por que 2 motoristas, se ele está inamovível, por assim dizer? Ele não pode sair de casa, né? Isso não é uma excrescência? Já houve discussões judiciais, houve juízos de primeiro grau revogando esse direito, depois ele foi restituído. Isso não deveria ser discutido? Creio que sim. Por exemplo, você tem razão, quer dizer, tudo no direito tem que ter função e finalidade, né? Se a finalidade, ele tem direito, por exemplo, a 2 motoristas, obviamente, para poder circular. Se ele não pode circular, não tem nenhum sentido manter os 2 motoristas, né? Então, agora, por outro lado, segurança pode ter sentido. O fato do sujeito tá preso em casa não quer dizer que está seguro nesse país, né? Então assim, tem que discutir cada caso, eu diria ali, né? A assessoria, por exemplo, que ele tem direito, talvez tenha sentido manter, porque é uma pessoa que não deixa de ser pública pelo fato de estar preso e a ordem jurídica tutela esse tipo do fato de ter sido presidente. Óbvio que se pode sempre reformar a legislação, Josias, porque é uma legislação que estabelece isso, uma lei. A lei pode ser mudada e pode ser conformada. É que não era, eu acho que ninguém previu quando fez essa legislação que o presidente da República ia ser preso como tem sido preso no Brasil ultimamente, né? Não só o Bolsonaro. Então é uma situação meio inusitada, não é muito comum no mundo presidentes da República serem presos. Então a gente precisa adaptar aos fatos. Então acho que era legal talvez ter uma reforma na legislação prevendo essa hipótese de ex-presidente ser preso, o que acontece com esse tipo de benefício, etc. Eu tenho uma observação para fazer que eu queria ouvir a sua avaliação do ponto de vista jurídico, né? Desde que esse caso todo começou com a trama golpista, o Bolsonaro passou 2 noites na embaixada da Turquia, depois disse, vai saber se eu não tenho uma amante lá, tentando dar uma justificativa qualquer. Depois o caso foi se avolumando, o Alexandre de Moraes chegou a levantar o fato de que a casa dele fica a pouco mais de 10 quilômetros, 12 quilômetros do setor de embaixadas em Brasília, né? Então, por isso, também precisava reforçar a segurança para impedir uma eventual fuga dele. Isso foi colocado no processo pelo ministro relator. Depois teve aquela vigília convocada pelo Flávio Bolsonaro e constatou-se que o Jair Bolsonaro tentava fundir a tornozeleira e aproveitar, segundo o Alexandre de Moraes, aproveitar a bagunça da vigília na porta do condomínio para também tentar uma fuga a partir daí. E aí ele vai preso justamente cada vez que alguma tentativa dessa era feita, recrudescia, né, a vigília, o monitoramento do Bolsonaro até ele ser preso efetivamente e agora ter sido relaxada essa prisão, ele está em casa e aí esse flagrante de uma arma de fogo, né, de posse dele em tese, vamos ver o que isso tudo vai dar. Do ponto de vista político, do ponto de vista do bom senso, do ponto de vista da lógica, essa disfarçatez, na palavra que o senhor usou, vem sendo reformulada e renovada a cada etapa. Agora, do ponto de vista jurídico, até aqui, toda vez que foi revelada alguma exorbitância do ex-presidente Jair Bolsonaro, piorou para ele a situação jurídica. Além de voltar para a prisão, isso pode ter outro tipo de consequência, um novo processo, alguma outro tipo de implicação para ele, doutor? Depende dos fatos, né? Esse assunto agora da arma, se ele, vamos dizer que ele reconheça, não, a arma eu estava sob minha posse, mas ela não está registrada no nome dele, etc., ou seja, uma posse ilegal de arma, isso pode trazer consequência jurídica, né? Você está possuindo ilegalmente uma arma, isso tem sanções no Brasil. Fora disso, eu acho que não, são condutas que ele adotou. Por exemplo, quando ele se refugia na embaixada, ele poderia ter sofrido uma prisão preventiva, mas a decisão foi não aplicar. A decisão da justiça foi não aplicar essa sanção cautelar, né? Aliás, nem a sanção, essa medida cautelar. Então, aí são fatos que ficaram para o passado, não tem muito o que fazer, né? Eu tenho um olhar constitucional sobre esse tipo de questão, né? Olho esse tipo de questão no Brasil há décadas como constitucionalista, né?
O que me surpreende é o tratamento desigual, né? Veja, nós temos um sistema prisional que o próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu como um estado de coisas inconstitucional, ou seja, se reconhece que no Brasil os direitos humanos dos presos não são minimamente observados, né? Nós falamos aqui de saúde do ex-presidente, que é correto falar, né? Não é a injustiça que sofre o pobre não pode ser motivo para ser universalizado. O que tem que se universalizar são os direitos que os ricos têm, né? Que a elite tem, né? Mas, de qualquer forma, nós falamos em estado. Tuberculose em presídio brasileiro é algo muito comum. Pessoas morrerem por esse tipo de doença adquirida no presídio é muito comum. A dureza que a justiça costuma tratar pedidos de prisão domiciliar ou saída da prisão por conta de problemas de saúde é muito intensa. Recentemente morreu uma moça aí de câncer, alegando que tinha câncer, que precisava de tratamento, a justiça não reconheceu, ela morreu. Então, quer dizer, só estou falando de um caso específico, mas tem milhares, né? Então, ele realmente tem sido tratado com muita tolerância. Eu diria para você, nós temos 40% da nossa população aprisionada em prisão preventiva. A gente tem feito há décadas, nós temos acusado o sistema dessa banalização das prisões preventivas. Não sou eu, é toda uma comunidade jurídica que faz essa acusação e denuncia. Tanto que 2 vezes o Brasil foi sancionado já em tribunais de direitos humanos internacionais por causa disso, né? Pois eu posso garantir aqui que a imensa maioria dessa população aprisionada preventivamente, que é 40% da terceira maior população aprisionada do mundo, o foi por motivos muito menos justificáveis na lei do que os motivos que Bolsonaro deu para ser preso. E ele está até hoje no benefício da domiciliar. Então, realmente, eu acho que o Josias tem razão quando falou é preciso olhar esse caso com mais rigor, sob pena de desmoralizar a própria justiça no sentido de igualdade que ela tem desde Aristóteles.